Olá, sejam bem-vindos a esse canal para mais um vídeo. Eu sou Tobias Molon e vamos falar mais uma vez de Dostoiévski. Hoje eu gostaria de comentar alguns elementos sobre as vozes que ecoam na obra dostoiévskiana e onde nós podemos encontrar a sua origem, principalmente considerando dois críticos que estudaram a obra de Dostoiévski e a perspectiva de cada um deles com relação a esse conjunto de vozes. Né? A ideia disso é porque na obra do Dostoevsky nós encontramos sempre uma gama considerável de personagens e esses personagens vão se entrelaçando dentro do conjunto da narrativa. Ou seja, é uma quantidade considerável de personagens aparecendo e vão criando uma trama na qual nós vamos encontrando ali vamos dizer, o conjunto do material do livro. O conjunto humano, o conjunto intelectual, o conjunto narrativo do material do livro é visto a partir dessa pluralidade de vozes. Inclusive, essa pluralidade de vozes é chamada de uma forma muito mais comum, uma forma muito comum, principalmente a partir da crítica do Mikhail Bakhtin, autor russo, que estudou a obra do Dostoiévski por um bom tempo, chamava isso de polifonia, uma alusão clara à música, à teoria musical e a um tipo de composição musical que utiliza-se de várias vozes para a construção do seu tema. Ah, outros críticos, como o Leonid Grossman, também destaca esse caráter musical ou retirado da teoria musical que compõe a obra de Dostoiévski. E antes de entrar no que esses autores colocam, tem uma observação do Nikolai Berdyaev, que ele escreveu o seguinte no livro O Espírito de Dostoiévski. E está assim: em redor do eixo de uma figura central move-se perpetuamente um turbilhão de paixões desencadeadas, turbilhão que se eleva das próprias profundezas da natureza humana e desta região subterrânea, vulcânica, desses abismos humanos. Ou seja, ele está mostrando como o tema trabalhado por Dostoevsky surge desse eixo, principalmente da figura central do romance. Ele canaliza, que junta toda essa turma, vamos dizer assim, como se fosse a força centrípeta do negócio, né? E o que acontece? O ponto principal é entender de onde vem a ideia desses personagens. Será que são do Dostoevsky? Será que são de coisas que ele viu? E a ideia óbvia, né, é claro que é um conjunto de tudo isso, mas principalmente muito do que constrói essa trama narrativa é retirado do próprio Dostoiévski. Por quê? Porque quando nós encontramos, por exemplo, as figuras dos irmãos Karamazov, a Dmitri, Alyosha e Ivan, todas aquelas particularidades, o bom Vivan, o ilustrado Ivan, o bom Vivan Dmitri, o santo Alyosha, né, no sentido que era um seminarista, buscava essas questões religiosas e tudo mais. Tudo isso está dentro do Dostoiévski como se fossem partes que ele absorveu e que precisa de alguma maneira lidar com elas. Tá? E quem já teve acesso a obras não ficcionais de Dostoiévski vai observar que ele tem, ao mesmo tempo, esse conjunto de dúvidas, esse conjunto de problemas que ele chama atenção, e ao mesmo tempo ele tem uma postura muito firme. Ele optou por uma visão com relação a esses assuntos. Só que aquilo era
aquilo que era muito particular dele era algo comum na sua Rússia, era algo comum naquele período. E ele, no trato narrativo, ele dava vazão a esses problemas de uma maneira a poder criar uma relação na qual esses assuntos fossem vistos e discutidos, certo? Por isso, o, o, o número de personagens com posturas e com ah, visões muito particulares, talvez visões que são antagônicas, que entram em choque. Tá? O conjunto principal daquilo que estava dentro da alma de Dostoiévski é o que leva na construção desses personagens. Claro, com o que ele viu, com o que ele experimentou na própria vida, como por exemplo, o vício em jogo sai do vício em jogo sai o livro jogador. Da experiência de prisão com os prisioneiros, com a gente marginalizada ali na Sibéria, sai a memória da Casa dos Mortos. O sentimento de angústia e ressentimento que ele possuía, memórias notas do subsolo. E por aí se segue. Então essas vozes antagônicas, aquilo que ele via, aquilo que ganhava espaço dentro da sua alma, precisava de uma certa reflexão, é matéria-prima para Dostoiévski escrever. Então, nesse sentido, como que essas vozes se relacionam? As duas maneiras mais comuns de tratá-la, que são a de Bakhtin e de Grossman, é a seguinte: segundo Bakhtin, essa polifonia ela acompanha a estrutura dos motetos carnavalescos medievais. São vozes que vão cantando juntas, se sobrepondo, mas elas cantam temas diferentes e não seguem um eixo central. Como se fosse uma construção estética para possibilitar a exposição de várias ideias antagônicas, sem necessariamente fechar no assunto e fechar em um tema que seria o ponto de vista do autor. Tá? Grossman já trabalha um pouco mais diferente. Para Grossman, essa forma de escrita do Dostoiévski trabalha a partir de um tema central, como se fosse uma composição de orquestras, tá? Vários outros temas seguidos ali por vários naipes de instrumentos vão se sobrepondo, vão ganhando mais força, uns vão perdendo força, e com isso a própria construção em contrapontos, que seriam ideias distantes, poder, são o que promove a realização da obra. Só que Grossman diz que todas essas combinações musicais, né, musicais, são narrativas, elas partem de um tema. Elas possuem um tema central. Elas estão transitando, tá, mesmo que divaguem muito, mesmo que sejam contrapontos muito distantes, elas cumprem o papel de trabalhar sobre aquele assunto principal, o tema da música. Ele usa disso para fundamentar a ideia dele, ele usa de uma carta de Dostoiévski para o irmão dele, que foi enviada na época que ele compunha, escrevia o livro Notas do Subsolo. Tá? Então, assim, a visão do Grossman, que se assemelha do Berdyaev, que eu falei no início, é a que mais me agrada e que parece ter um sentido mais forte. Tá? Muitos outros estudiosos da Dostoiévski também acompanham algo nesse sentido, diretamente por influência de Grossman ou mesmo por terem percebido essa visão do tema central nas suas leituras. A ideia de que existe apenas essa dissonância, ou melhor dizendo, existem apenas vozes sobrepostas procurando a expressão de suas ideias sem uma temática central me parece um pouco arriscada. Tá? Ou melhor dizendo, para ninguém comentar que eu estou desdenhando
da obra do Mikhail Bakhtin já é um clássico, é a que menos me agrada, porque acredito ser perceptível esse elemento do tema central e o principal, onde Dostoiévski quer chegar com isso. Um exemplo, um Crime e Castigo, que tem toda a sua história ao redor, ou melhor dizendo, convergente para a figura de Raskolnikov, ah, parte do princípio do porquê se cometer um assassinato, naquela ocasião, daquela forma, e nós atravessamos uma investigação psicológica interessantíssima, e no final das contas, o ponto é que não é possível aquela situação pensada, principalmente não pelo autor do crime. Tá? Então, nesse sentido, a mim é mais agradável o tema central, tá? É mais agradável o contato entre as vozes, certo? Então, dentro dessa observação da polifonia dostoiévskiana, o mais interessante, o mais legal, para mim, é o conjunto de vozes trabalhando de uma maneira orquestral. Seus contrapontos, com o crescendo, com o piano, e que tocam uma mesma música em busca de um tema, da realização de um tema. Tá? Acho que é isso. No mais, um texto que comenta isso de uma maneira linear, organizada, para quem tiver interesse, está lá no Substack. Se gostou, se acha interessante esse assunto, né, sobre Dostoiévski, entre lá, que tem alguns outros textos sobre ele também e sobre outras coisas. Certo? O link está aí embaixo. Faça parte da galera que recebe esses e-mails. Tá bom? Então, um abraço, dê o like, inscreve e é isso. Comente também. Falou.